de amor, minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. E eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar a bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso querido diácono Carlos, diácono e também pai, pelo dia de ontem e pelo dia de hoje. Queridos pais, que hoje fazem parte dessa liturgia, celebrando hoje o dia de vocês, apesar de que o dia do pai, como também a gente sempre diz, assim como o dia das mães, são todos os dias, mas nesse dia a gente separa assim para homenagear mesmo, mais do que os outros dias. Eu gostaria de começar então essa nossa homilia pedindo a bênção de vocês, pais, a sua bênção. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Povo santo de Deus, hoje a nossa liturgia vai falar sobre uma palavra bem pequenininha. Uma palavra que, na verdade,
é composta por 2 letras, mas é a expressão total da nossa devoção para com Deus. 2 letras, nós ficamos pensando, como é que 2 letras podem falar tão grande na história da caminhada de uma pessoa, né? De um homem, de uma mulher, de um jovem? Como é que 2 letras juntas podem simplesmente fazer com que, no passado, famílias tenham dado a sua vida, muitos tenham perdido as suas vidas, mas mesmo assim, até hoje, a igreja continua lutando, continua dando o seu testemunho. E que palavra é essa? É a fé. A fé que aparece, eu gostaria de ter contado quantas vezes fé, por exemplo, aparece na nossa segunda leitura. Paulo, ele escreve, o escritor sagrado, né, direciona a fé para cada um de nós, para que nós possamos parar e meditar. E nós já nos perguntamos, o que é fé? Para mim, o que é ter fé? Ter fé, é claro, em Deus, acima de tudo. Deus, aquele ao qual o Filho revela a identidade do Pai. A nossa fé passa exatamente por aí. É pela revelação. É pela revelação do Filho. Revelação que se dá pelo amor, pela misericórdia, pela paternidade, né? Enfim, o que é fé para mim? Às vezes, nós olhamos para a história da igreja, por exemplo, e percebemos que muitos, como dizíamos anteriormente, muitos foram aqueles que deram a vida. A história vai dizer que muitas famílias, né, foram assim dizimadas pelo simples fato de não adorarem, por exemplo, aos deuses pagãos. Então muitos perderam a vida exatamente pela fé. Pela fé, nós hoje estamos aqui. Pela fé. Nós deixamos o conforto da nossa casa, né, e viemos para cá hoje. Mas por quê? Para participarmos da liturgia, para pedirmos, para agradecermos, né, para estar em contato de intimidade com esse Deus que se revela no Filho, com este Pai que é revelado pelo Filho no Espírito Santo. Tudo isso, se nós juntarmos toda essa história de amor, de misericórdia, de paixão, enfim, se nós pudermos, como dizia um frei, né? Se nós pudermos pegar todos esses conceitos, todas essas palavras e abrirmos no meio, partirmos e olharmos lá dentro, nós veríamos fé. Fé mais amor. Por exemplo, a nossa primeira leitura de hoje é um exemplo nítido, é um exemplo claro de muita fé. Fé de um povo que deixa tudo para trás, que não tem simplesmente mais nada para lutar, mas mesmo assim vai atrás da promessa. Vai atrás. Poderiam ter duvidado daquele homem? Poderia, né? Nós estamos falando, na verdade, da história do povo santo de Deus, em que Deus revela-se a Moisés e diz: liberte meu povo que está na terra da escravidão. E Moisés vai, e ele faz, pela graça de Deus. Tudo isso é exatamente o que? É fé. Temos como explicar o que é ter fé? Não temos. Não temos. Temos como explicar, por exemplo, a pessoa que dá a vida, né? Às vezes conhecida ou não. Não temos como explicar. Tudo isso é amor? Sim, é muito amor, mas também muita fé. Temos como explicar, por exemplo, um jovem que sai de sua casa, por exemplo, celebrando hoje o Dia dos Pais. Um jovem que sai de sua casa para juntar-se a uma moça e dali
fundar, essa é a palavra mais justa, fundar uma nova igreja doméstica com todos os desafios